Fala galera, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso canal e hoje nós vamos abordar questões da banca Nosso Rumo. Não é uma banca tão conhecida como as grandes bancas, Vunesp, FGV, CESP, porém essa banca de vez em quando aparece fazendo concursos bastante interessantes, principalmente relativos a prefeituras. Tá certo, pessoal? Então aqui nós vamos ver questões de enfermagem e saúde pública. Vamos começar. Questão 1. Nos casos de AIDS/HIV, a transmissão vertical se dá. Lembrando o que é transmissão vertical? É quando a mãe passa qualquer tipo de infecção para o feto, tá bom? Intraútero, né? Obviamente. Letra A, quando os parceiros infectados são do mesmo sexo. Não tem nenhuma relação com isso, né? Isso não tem a ver com transmissão vertical. B, por meio de transmissão do vírus pelo pai de forma indireta. Não também. C, por meio da transmissão do vírus da mãe infectada para o seu bebê durante a gestação e o parto, né? Eu esqueci de comentar com vocês isso também. Então, a transmissão vertical é tanto, né, a transmissão da infecção da mãe para o bebê intraútero, como também durante o parto, tá bom? Aí a gente leva em consideração o trabalho de parto de uma forma geral. D, pela falta de uso de preservativos, também não, né? Aí seria a transmissão entre os parceiros e não vertical. E letra E, pelo uso de drogas injetáveis, também não é a resposta correta, né? Então, a nossa resposta, né, a alternativa correta, se dá na letra C. Uma questão muito simples, muito tranquila de resolver, né, pessoal? Agora a gente vai para a questão de número 2. A sequência fisiopatológica de eventos no choque hipovolêmico é, então, a questão, né, a banca está querendo saber se o candidato conhece a sequência fisiopatológica do choque. Então, na ordem, né, como que vai acontecer? Bom, para ter o choque hipovolêmico, né, para se caracterizar um choque hipovolêmico, primeiramente, o que deve acontecer? A redução de volume sanguíneo, certo? Então, eu tenho uma queda, uma diminuição de volume sanguíneo, pode ser, por exemplo, por um acidente, né? Então, onde há uma hemorragia exsanguinante, né? Esse paciente está sangrando muito, né? Essa vítima está sangrando muito, é um sangramento arterial, por exemplo, né? Então, consequentemente, com a queda do volume sanguíneo, o que vai acontecer? O meu retorno venoso também vai diminuir, né? Eu tenho menos volume sanguíneo no meu corpo, né? Menos volume circulante. Em consequência, o retorno venoso vai diminuir também, ou seja, né, aquele sangue que deve voltar para o coração para aí ele ser oxigenado e bombeado novamente. Bom, se o retorno venoso diminui, consequentemente, também o volume sistólico, que é aquele volume que vai ser ejetado pelo coração, vai estar diminuído, né? Então, é uma reação em cadeia, tá? É o mesmo volume, pessoal, é a mesma quantidade de sangue, né? Que está ali circulando, tá bom? Em consequência disso, né, se eu tenho um volume sistólico diminuído, o meu débito cardíaco também estará diminuído, tá bom, pessoal? E por último, consequentemente, a perfusão tecidual, né? Aquele sangue que deveria chegar oxigenado para os tecidos vai chegar em menor volume, né, em menor quantidade. Logo, esses tecidos vão começar a entrar em falência, né? Se nada for feito, se não houver reposição volêmica, certo? Então, esta é a ordem, né? Primeiro, a primeira parte da sequência começa quando? Na origem, né? Qual é a origem do choque hipovolêmico? É a perda de volume sanguíneo. É o que vai desencadear todo o restante. Então, vamos lá. Letra A. Volume sistólico diminuído. Então, a gente começa com volume sistólico diminuído.
ou seria o volume sanguíneo diminuído, né? O volume corporal, né? O volume sanguíneo corporal. Então aqui já não começou bem, né? Lesão tecidual, retorno venoso aumentado, ixi, então eu já paro aqui, né? Retorno venoso aumentado. Se essa vítima está em choque hipovolêmico, como que o retorno venoso pode estar aumentado, né? Então, tá errado. Aumento da frequência respiratória, necrose de tecidos alvos. É claro que, em consequência ao choque, essa frequência cardíaca, a frequência respiratória, ela vai estar aumentada durante um período de tempo para tentar compensar, tá? Esse volume que está diminuído e, consequentemente, também a oxigenação, então o organismo vai tentar compensar. B. Retorno venoso diminuído, aumento da frequência respiratória, volume sistólico diminuído, perfusão tecidual instável, né? Instável não, vai estar diminuída. Necrose de tecidos alvos, né? Então, não começa com o retorno venoso diminuído, né? O que provocou o retorno venoso diminuído, não é? Bom, C. Volume sanguíneo diminuído, retorno venoso diminuído, volume sistólico aumentado. Não tem lógica, né? Se o retorno venoso está diminuído, então não tem por que o volume sistólico está aumentado, né? Ele vai estar diminuído também. Débito cardíaco aumentado e a perfusão tecidual diminuída, né? E o débito cardíaco aumentado também não, né? Então, se o volume sistólico está diminuído, o débito também vai estar. D. Volume sanguíneo diminuído, retorno venoso diminuído, volume sistólico diminuído, o débito cardíaco diminuído e a perfusão tecidual diminuída, né? Tudo começa a descer ladeira abaixo, né? Diminuir porque é o mesmo volume circulante, tá, pessoal? Então aqui está correta a letra D. Letra E, retorno venoso diminuído, volume sistólico diminuído, né? A lesão tecidual acontecendo, né? O aumento da frequência respiratória e necrose de tecidos alvos, né? Bom, pessoal, então a resposta correta é a letra D, porque a gente começa explicando, né, a origem, o porquê do choque hipovolêmico, né? Por conta do volume sanguíneo diminuído, ok? Que vai desencadear todo o restante. Então, a resposta é a letra D. Questão 3. No exame físico do paciente, o sinal que indica meningite é... Então, primeiro vamos ler todas as alternativas. Letra A, sinal de Trousseau. B, sinal de Brusinski. C, sinal de Roman. D, sinal de Chvostek, né? Chvostek, é isso. E letra E, sinal de Babinski. Bom, eu coloquei para vocês algumas imagens para ajudar também a memorizar, né? Ou ao menos aí relembrar lá dos anos de faculdade, para quem é enfermeiro, cada um desses sinais, tá certo? Gente, o sinal de Trousseau está diretamente ligado à hipocalcemia. É comum, né, em pacientes que passam por um procedimento de tireoidectomia, né, retirada de tireoide, e não tem esse controle dos níveis de cálcio, né? Então, o cirurgião, assim como o endocrinologista, eles precisam se conversar e estarem ajustando toda essa parte aí, né, do paciente, porque se não for ajustado, né, isso gera uma série de consequências, como por exemplo, né, a contratura muscular do rosto, né, é um sinal clássico aí, né, que é o sinal de Chvostek, é um nome complicado, né, Chvostek, tá? E o sinal de Trousseau, ao colocar um manguito, mesmo manguito utilizado para verificar a pressão arterial, né? Há uma contratura do antebraço, tá bom? A gente vai ver na imagem aqui como que fica, tá? Como que fica essa contratura, né? E dos dedos também, tá? Isso por conta da hipocalcemia, né? Que causa aí alguns problemas relacionados à contratura muscular, né? À própria articulação, tá? Aos nervos.
Bom, sinal de Brudzinski é a nossa resposta, tá? Isso tem a ver com a meningite, um quadro de meningite é quando o paciente não consegue encostar o queixo aqui, ó, no peito, né? E por conta da contratura da nuca, né? Para diminuir a dor ao fazer esse teste, né? Ele dobra um dos joelhos, né? Tá certo? O sinal de Oman tem a ver com a trombose, tá, pessoal? Para verificar, por exemplo, né, se o paciente tem trombose em uma das pernas, né, empurra-se o pé, né, faz uma dorsiflexão e aí ele reclama de dor na panturrilha, tá? Esse é o sinal aí de Oman. E o sinal de Babinski, né, é realizado um teste na planta do pé para ver a flexão, tá? A posição aí dos dedos, por exemplo, né? Qual o tipo de flexão que o paciente está fazendo. Isso pode estar ligado, né, atrelado a alguma disfunção neurológica. Tudo bem? Então, olha lá, a resposta é a letra B. Eu coloquei aqui para vocês, ó, esse é o sinal de Svostek e de Trousseau, para vocês verem como que funciona, né? Aqui é o sinal de Brudzinski, que tem a ver, né, que indica sinais de meningite, tá? De meningite. Olha a perninha do menino, né, elevada. Ele dobra as pernas para tentar neutralizar a dor, né, o incômodo. Ali tem o sinal de Oman, que eu falei para vocês, da panturrilha, né? Sente dor, ó, empurrar o pé, tá? Ele sente dor na panturrilha. E a panturrilha fica mais endurecida, né? Essa panturrilha que está ali com a trombose, ela fica mais endurecida, né? É visível o endurecimento dessa panturrilha com relação à outra, tá bom? E o sinal de Babinski para vocês terem uma noção, né? Aí a flexão, que é uma resposta normal, né? Que os dedinhos ficam para baixo, né? E a extensão quando abre, né? Quando empurra os dedinhos para fora. Então, essa é a resposta da nossa questão, pessoal. Questão 4 e última questão dessa nossa aula. Vamos lá, pessoal. Com relação à alta incidência de infecção pelo papilomavírus humano, né, o HPV, na população feminina brasileira, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Qualquer pessoa infectada com HPV desenvolve anticorpos que nem sempre são suficientes para eliminar o vírus. É verdade, assim como qualquer outra doença, o indivíduo vai desenvolver anticorpos, né? Algumas doenças, né, podem esses anticorpos eles podem permanecer durante um tempo menor ou um tempo maior, tá certo? E nem sempre serão suficientes para eliminar o vírus, né? No caso, a bactéria, que no caso do HPV é vírus, né? Então, nesse caso, nem sempre serão suficientes para eliminar. Isso é verdade. Letra B. As infecções clínicas mais comuns são as bolhas que aparecem na região genital. Não é verdade, não são bolhas, e sim vesículas. C. Todos os tipos de papilomavírus se transformam em tumor maligno. Também não é verdade, não são todos os tipos. Existem 2 tipos, né, que estão presentes aí em 70%, em torno de 70% dos tipos de câncer, né, de colo, de útero, que são o 16 e o 18, que são considerados oncogênicos. Letra D. A principal transmissão desse vírus é o sexo oral. Não é verdade, sim, a transmissão genital, ok? Letra E. As infecções clínicas mais comuns ocorrem na região inguinal. Não é verdade, é na região genital, tanto masculina quanto feminina. É claro, o HPV ele pode ser transmitido também na relação sexual oral, anal, tá bom, pessoal? Porém, nós estamos falando aqui, né, das infecções clínicas mais comuns, tá certo? Bom, então a nossa resposta correta é a letra A. Bem, pessoal, chegamos ao final então de mais uma das nossas aulas aqui do canal. E você que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal
para ser notificado de novos vídeos que irão ser acrescentados aqui nesse canal. Não deixe de ativar o sininho de notificações, curta, compartilhe, comente, isso é muito importante para nós, tá certo? Eu vou deixar abaixo aqui para vocês o link também da nossa escola online para que vocês possam visitar. Nós temos diversos cursos, sempre que abrem concursos públicos importantes, nós também disponibilizamos curso preparatório. E vou deixar para quem tiver interesse também o link para entrar, o convite para entrar no nosso grupo do Telegram, tá certo? Ali vocês também vão receber informações a respeito de cursos e concursos públicos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.